Ao mestre de canto, salve de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver despossuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nos apresentamos ao Senhor e pedimos que o Senhor interceda por nós junto ao Pai, que nessa manhã possamos entender mais a Tua Palavra, que o Teu Espírito que o Espírito Santo possa ganhar nos nossos corações nesse assunto que temos compartilhado sobre o arrependimento, que o Espírito possa ter liberdade nas nossas vidas para fazer aquilo que nos leve a chegar à estatura da varonilidade, a estatura de Cristo, Senhor. Que tudo que for prejudicial ao nosso crescimento espiritual, que o Espírito Santo tenha liberdade em tirar das nossas vidas. Ajuda-nos nessa manhã, em Teu nome. Amém. Irmãos, temos compartilhado então sobre o Salmo 51 e temos falado a respeito do arrependimento. Temos falado a respeito do arrependimento. Temos falado que o Salmo 51 é uma exposição do Velho Testamento que vai nos levar a alguns passos e a alguns estágios nesse assunto sobre o arrependimento. Já falamos então 2 vezes sobre esse assunto. Na primeira nós mencionamos que no Novo Testamento existem alguns escritores, alguns expoentes que Deus usou e que levam então, traz esse assunto para nós, a importância do arrependimento. Nós dissemos que praticamente sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há salvação. Então os pregadores do Novo Testamento e os pregadores das epístolas sempre falaram sobre isso. O próprio João, nós não mencionamos João, mas lá no Apocalipse ele diz, quando ele escreve ali, o anjo escreve a igreja de Éfeso, né? A primeira igreja, ele fala: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te. Ou seja, mude de caminho. Nós mencionamos isso na segunda vez. Então João também fala sobre esse arrependimento. Mencionamos então que eles disseram sobre isso, a importância. Mencionamos aquele versículo onde fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E quando nós falamos na última vez, domingo atrasado, nós falamos sobre 2 estágios nesse caminho de arrependimento que tanto o cristão... Então, na última vez que nós falamos, nós mencionamos 2 estágios no caminho ou a respeito da salvação. E no primeiro estágio nós mencionamos que o homem chega ao conhecimento e reconhecimento do fato de que ele tem cometido pecado. Aí no versículo 3 do Salmo 51 diz que pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então isso de fato aconteceu com Davi. Nós mencionamos a história, para aqueles que não participaram de nenhuma das reuniões nesse assunto, nós mencionamos a história, o contexto em que fez Davi escrever esse salmo, uma história triste, uma história terrível, no qual Davi cometeu um pecado diante do Senhor, pecado suscetível a um homem de Deus, a um homem segundo o coração de Deus. Então cada um de nós podemos tomar cuidado, que assim como um homem segundo o coração de Deus, um homem que guerreou as guerras do Senhor, e salvo engano, o segundo homem mencionado na Bíblia, o nome que aparece mais vezes, Davi, então nós podemos tomar cuidado, que assim como Davi pecou, podemos dar ocasião ao pecado. E então, de fato, Davi, ele reconheceu, né, que ele cometeu o pecado contra o Senhor. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Então nós mencionamos isso na primeira vez e também falamos sobre o segundo passo, o segundo estágio, que é o reconhecimento do caráter ou natureza do que nós temos feito. E nós dissemos 3 palavras a respeito
desse segundo estágio, que foi transgressão, iniquidade e pecado. E mencionamos que a transgressão é aquela rebelião contra a autoridade ou contra uma pessoa da autoridade. Isso Davi fez. Nós falamos sobre a iniquidade, que é um ato distorcido, uma perversão daquilo que nós fazemos, que não agrada a Deus. E falamos sobre o pecado, e mencionamos sobre o pecado algo no sentido de errarmos o alvo. Nós temos alvo, nós temos um alvo a atingir, quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, o Senhor quer que andemos em santidade, e nós erramos esse alvo. Nós não temos andado conforme o padrão que o Senhor estabeleceu para nós. Nós temos errado o alvo. Então nós falamos sobre o primeiro e o segundo estágio. Então nessa manhã nós vamos falar sobre são mais 3 estágios. Vamos ver se nós conseguimos terminar essa manhã esses estágios. O terceiro estágio, irmãos, está aí no versículo 4. Pequei contra ti somente. Essa primeira parte que eu ponho. Pequei contra ti somente. O homem, então, nesse terceiro estágio, ele reconhece e confessa que tudo o que ele tem feito é contra Deus e diante de Deus. Tudo o que ele fez de errado, o pecado que ele cometeu, ele fez diante de Deus. E isso Davi reconheceu. Aqui no Salmo ele diz: eu pequei contra ti somente. É certo que Davi, ele pecou contra Urias. Sim, ele pecou contra Urias. Davi, ele teve uma relação com Batseba, pecou contra Batseba. Ele pecou contra o povo de Israel, o povo que ele governava, o povo que Deus constituiu ele como autoridade sobre o povo. Sim, ele pecou contra o povo de Deus. Ele pecou aos olhos das nações. As nações poderiam dizer: esse é o rei de Israel, esse é alguém que Deus constituiu para governar o seu povo, um homem que anda em adultério. Sim, ele pecou contra essas pessoas de fato, contra Urias, contra Batseba, contra o povo, contra todos os judeus. Mas aqui ele reconhece. Antes, ele viu que pecou contra essas pessoas, mas aqui no Salmo ele diz: pequei contra ti, pequei contra Deus. E isso é um passo no caminho do arrependimento. Isso é um estágio que nós temos que ver, tanto as pessoas que não são salvas, quanto nós cristãos. Alguém pode dizer: não, mas eu não tenho pecado do tamanho ou da natureza de Davi. Mas você tem transgressões. Você tem pecado, e é pecado diante de Deus. Não importa o tamanho. O seu pecado, ele não tem consequências como o de Davi. Mas aos olhos de Deus, é um pecado da mesma forma. Quando nós pecamos contra Deus, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados. Ele não fala se é um pecado, vamos dizer assim, como nós dizíamos no catolicismo, pecado cabeludo, grande pecado, pecado grande. Não, a mentira é um pecado, a lascívia é um pecado, a cobiça é um pecado, e o adultério é um pecado. Talvez para nós cristãos é um dos maiores, é um dos mais aberrantes, é verdade. Mas aqui Davi diz que pecou contra o Senhor, pequei contra Deus. E no caminho do arrependimento, desse assunto do arrependimento, para nós cristãos, devemos entender isso também. Porque muitas vezes nós pensamos que fizemos o mal somente ao nosso irmão, somente ao nosso próximo. Irmãos, mas quem está envolvido nisso é o próprio Deus. Quem está envolvido nesse assunto de pecado é Deus. Então, primeiramente, nós devemos reconhecer que é contra Deus que nós temos pecado. Porque senão, nós vamos ter simplesmente um remorso. Nós fazemos algo de errado, praticamos uma transgressão, uma iniquidade, ou praticamos um pecado, e sentimos somente um remorso, como que, fiz algo errado, e agora? Mas no momento nós não lembramos que Deus está por trás disso. Porque remorso, quando a Bíblia diz sobre remorso, ele fala sobre Judas Iscariotes. A Bíblia diz que depois que Judas viu que o Senhor tinha sido, o que tinha acontecido com Jesus, o julgamento, tudo o que aconteceu com Jesus, o Judas Iscariote, ele, tomado de remorso, pegou as moedas, foi diante das autoridades, entregou a moeda para eles. Ele até disse: pequei, mas ele não se arrependeu. Ele sentiu um remorso, ele viu que algo ele fez de errado,
mas ele não viu o que fez contra Deus. Que ele pecou contra Deus. Que ele pecou contra alguém que constituiu todo o universo. E é o dono de toda a raça humana, de tudo que existe no mundo. Ele sentiu um remorso. Quantas pessoas sentem remorso e não colocam Deus em primeiro lugar? Quantas vezes você já sentiu isso? Que você fez algo errado, que você praticou algo que não agrada, que você... Aí a sua consciência te acusou, mas você não lembrou de Deus. Aqui Davi diz, eu pequei contra ti somente. Então esse é um estágio. O homem reconhece que ele tem feito algo contra Deus. Existem outras pessoas, existem as pessoas que estão envolvidas, as coisas que geraram, as consequências que tiveram a respeito do pecado, ou de algo que nós fizemos errado, sim, irmãos, mas primeiramente foi contra Deus. Porque se Deus estiver em primeiro plano, nós seremos guardados até mesmo de pecar. Lembram de José no Egito? José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e quando ele chegou no Egito, ele ficou aos cuidados de Potifar. Potifar comprou José dos ismaelitas. E ele foi para a casa de Potifar, e Potifar deu autoridade toda para José. Lembram disso? Toda a autoridade, todas as coisas que Potifar tinha, José tomava conta. E na Bíblia diz que foi vedado somente a mulher de José, a mulher de Potifar, para José. Diz a Bíblia sobre isso. E um dia, então, a mulher, a Bíblia fala que ele era belo, de aparência, formoso, de aparência, de semblante, e a mulher de Potifar botou os olhos em José. Cobiçou José, queria deitar com José. E a Bíblia fala que José fala para ela, olha, tudo que seu marido tem está debaixo da minha responsabilidade. Eu tenho que ouvir ele, nem ele sabe o que tem, eu tenho tudo, eu domino, eu sou... Ele nem sabe o que tem, mas você me vedou. Só que ele fala assim, como eu praticaria tal perversidade e pecaria contra Deus? Davi aqui, no caso de Davi, ele viu o pecado dele, e ele disse que pecou contra Deus. No caso de José, antes dele pecar, ele não pecou, mas ele tinha isso em mente. Se eu fizer isso, eu estou pecando, não contra Potifar. Sim, era contra Potifar, mas primeiramente contra Deus. Ele estava reconhecendo, se ele fizesse algo de errado, Deus está em primeiro plano. Mas nós, irmãos, muitas vezes, a humanidade, muitas vezes não vê isso. E para nós cristãos isso é um alerta. Nós temos Deus diante de nós. Irmãos, quem será o nosso juiz? Deus. Lá em Eclesiastes fala que nós teremos que prestar conta de tudo que nós fizemos no meio do corpo, o bem ou o mal. Não fala sobre isso? A quem? Ao nosso semelhante? Quem vai me julgar vai ser o meu irmão, a minha esposa, a minha filha? Não, quem? O juiz. O juiz de vivos e dos mortos. O próprio Deus. O próprio Deus. Ou a pessoa do seu filho. Nós temos que reconhecer isso. E de fato, quando nós pecamos e fazemos alguma coisa errada, nós estamos pecando contra Deus. Se pecamos, foi contra Deus. E isso também vai nos levar, ou vai nos guardar de pecarmos contra Deus. No Novo Testamento nós temos a história de Ananias e Safira, lá no Atos. Lembram da história de Ananias e Safira? Antes de contar a história de Ananias e Safira, fala sobre José, aquele filho da consolação, né, que os discípulos, os apóstolos chamaram ele de filho da exaltação, como tendo um campo, vendeu, levou o dinheiro, levou todo o valor para os pés dos apóstolos. E aí começa a história de Ananias. Entretanto, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendendo o campo que possuíam, fizeram ali um acordo, separaram uma parte e levaram o dinheiro para os apóstolos. Chegaram lá, disseram como que fosse todo o valor que o imóvel, que o terreno valia, eles estavam ofertando ao Senhor. E aí nós sabemos a história, sabemos a sentença. Vocês pecaram contra o Espírito Santo, vocês pecaram contra Deus.
Aos homens, vocês poderiam até pensar que estavam enganando com a sua oferta. Vocês estão trazendo uma oferta aparentemente integral, mas Deus, que vê todas as coisas, estão vendo que vocês estão pecando contra Ele. E Ananias e Safira não entenderam isso. Eles pensaram que poderiam enganar os apóstolos. Mas Deus é o juiz de tudo, juiz de todas as coisas. E aí então nós sabemos que os dois morreram porque pecaram contra Deus. Se eles tivessem, irmãos, repito, visto como Davi, pequei contra Deus, né? Pensado, mas foi fulminante, né? Quando eles chegaram diante dos apóstolos, né? Talvez ali quando eles tentaram fazer algo, né? Maquiar uma oferta, vou trazer toda a oferta, mas nós vamos passar por justos, nós vamos levar toda a oferta, mas estavam levando parte dela. De repente, ali o Espírito Santo já pode ter incomodado eles, Ananias, olha o que estão fazendo. O que vocês estão fazendo não está correto. Certamente tiveram a oportunidade de se arrepender e ver que o que estavam fazendo era contra Deus, mas não se arrependeram. E aí então veio a consequência. Todos dois morreram. Irmãos, porque o pecado, Deus, ele tem um padrão de vida, vamos dizer assim, um padrão de vida para o ser que ele criou. Quando ele criou Adão, de Adão a toda a raça humana, ele tinha um propósito. Ele sabia como o homem deveria viver. Ele não deixou o homem jogado neste planeta, neste mundo, para que o homem criasse, inventasse, usasse a sua sabedoria para tal coisa. Não, ele colocou tudo em ordem, tudo para o homem caminhar, mesmo depois do pecado. Mesmo depois do pecado, Deus está dando oportunidade à raça humana de viver uma vida que agrade a Deus. Pensem por um instante nos 10 mandamentos. Não tem os 10 mandamentos? Para o povo judeu? Sim, mas nós já dissemos aqui na primeira vez, que a intenção de Deus era fazer... outra vez eu disse para os irmãos. Se o povo judeu pudesse guardar, toda a raça humana guardaria. Era um porquinho da Índia, teste. Se eles conseguissem guardar aquele povo chamado povo de Deus, se eles conseguissem guardar os mandamentos, toda a raça humana guardaria. Porque Deus livrou eles do Egito, mostrou sinais, prodígios. Então, se esse povo que teve uma proximidade de Deus guardasse os mandamentos, toda a raça humana guardaria. Mas nós sabemos o que aconteceu. Mas então Deus já criou um estado para o homem viver de maneira que pudesse agradar a Deus. Então ele criou os 10 mandamentos. Quando nós lemos lá o Pentateuco, fala sobre aquelas leis cerimoniais, aquelas leis que o homem deveria guardar. Quando o homem fizesse algo, ele deveria fazer isso. Quando a mulher tivesse um filho, ele deveria fazer aquilo. E nós vemos que então Deus, ele constituiu algo que o homem pudesse guardar, que pudesse viver de modo que agradasse a Deus. E se o homem desobedecesse, infringisse alguma dessas leis, ele sabia que estaria pecando contra Deus. Então, quando um ser humano, quando um homem natural, quando um cristão, ele comete algo, comete um pecado, pratica um pecado, ele sabe, irmãos, dentro dele, na sua constituição, que ele está violando algo que Deus estabeleceu, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Não, Natal, mas eu acho que não é bem assim. Será que todas as pessoas fazem isso, têm essa concepção? E os ateus que dizem não acreditar em Deus? E as pessoas de outras religiões que adoram outros deuses, elas têm essa convicção também? Tem. De certa forma, Deus colocou dentro delas a consciência. Lá em Romanos fala sobre isso, defendendo, acusando. Irmãos, a constituição humana, para nós, para todo ser que existe debaixo da terra, é igual. É espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Não muda. O homem é igual na sua formação. E quando ele viola algo, ele sabe que está violando. A consciência acusa ou defende. Porque nós já mencionamos aqui, quando falamos sobre o Espírito Santo, na constituição humana, lá no Espírito, ele tem 3 partes.
A intuição, a consciência e o quê? E a comunhão. Intuição, consciência e comunhão. Quando o homem pecou no princípio, a comunhão foi quebrada. Não tem mais comunhão. O homem morreu na comunhão com Deus. Não existe a possibilidade de ter mais comunhão. Mas a consciência, ela está aí. As pessoas que não creem em Deus ainda, não creram em Deus ainda, que não tiveram novo nascimento, elas têm a consciência, acusando, defendendo, e elas sabem que estão violando algo. Lá no interior delas, sabem que estão fazendo algo que não agrada a alguém, mesmo aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus. Isso é a constituição humana. Então, quando o homem ele faz algo errado, ele tem que reconhecer isso. Pequei contra alguém. Pequei inicialmente contra Deus. Davi disse isso, ele reconheceu. Pequei contra ti, contra ti somente. Embora isso implicasse outras pessoas envolvidas. A nação de Israel envolvida. O ser humano, quando faz algo de errado, ele sabe que é algo dentro, ele sabe disso, porque algo dentro dele apita. Opa! Irmãos, quando éramos crianças era assim. Os nossos filhos são assim. Eles fazem algo errado, já perceberam? Aqueles que têm filhos, quando eles eram mais novos. Quando eles fazem algo errado, o que eles ficam? Calados. Aí você não está ouvindo mais seu filho. Você não está ouvindo mais. Aí você chega lá, o que você fez? Aí ele, né, tipo assim, mas já está sabendo? Da mesma forma o homem, Deus está sabendo. Né? Deus está olhando, está aguardando a oportunidade. E aí, vai arrepender ou não? Desde a criancice, desde a meninice, já está embutido, desde a criação do homem, essa oportunidade de arrependimento. Tanto para aqueles que vão conhecer a Jesus Cristo, como para nós cristãos. Agora, no nosso caso, nós não queremos muitas vezes dar ouvido ao Espírito, como o Beto mencionou agora há pouco. Dar ouvidos ao Espírito. Nós queremos continuar como se nós não tivéssemos pecado contra Deus. Aí errei mesmo. Aí eu errei. Aí eu falei mal do meu irmão. Irmão, mas você falou mal do seu irmão, você está vendo o que implica isso? Né? De ter um mandamento, foi lido ontem a respeito de amar o irmão, né? Lá em João fala sobre nós vivermos, nós ouvimos ontem sobre vivermos preocupados com o próximo, dar a nossa vida pelo próximo, não é isso? Mas aí nós falamos mal contra o irmão ou contra determinada pessoa e Deus não lembramos de Deus. Mas aí nós devemos fazer como Davi. Eu pequei contra ti, Deus, contra ti somente. Primeiramente, eu pequei contra o Senhor. Já existiam alguns mandamentos que eu deveria guardar. Na lei, Davi era alguém que lia, que gostava de ler os manuscritos, e ele sabia, não cobiçarás. Não cobiçarás. Lá fala assim, tudo que é do teu próximo. Mas por um instante ele ficou cego, devido à natureza do pecado. Sim, ele reconheceu isso, já nós falamos sobre isso. Ele viu que ele pecou, e agora ele está dizendo contra Deus, primeiramente. Então nós devemos, nesse terceiro estágio, lembrar disso, que o que temos feito, nós temos feito diante de Deus. Nós temos nós temos pecado contra Deus. Porque não guardamos aquilo que Deus deixou estabelecido para nós. Deus tem as suas leis, como assim o povo antes da vida de Jesus Cristo. Os 10 mandamentos, a lei mosaica, os estatutos, eram inúmeros mandamentos para eles guardarem. Eles sabiam se eles estivessem transgredindo algo, estavam transgredindo contra Deus. Da mesma forma nós, na leitura do Novo Testamento, quando vemos que temos pecado, cometido algo errado, estamos, irmãos, primeiramente levantando contra Deus, ou feito algo diante de Deus. Se nós lemos dessa forma, isso pode nos ajudar no nosso caminhar nesse assunto de arrependimento. E o quarto estágio está aí no versículo 4 também, a segunda parte. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. De maneira
que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando eu leio isso aqui, quando eu leio esse versículo, eu penso que talvez pudesse estar errado essa conjugação. Justo no teu falar e puro no teu julgar. Não é justo no julgar? Não seria mais correto falar justo no julgar e puro no falar? Não, mas a Escritura traz assim. Davi reconhece, nesse quarto estágio, que ele não tem absolutamente nenhuma desculpa, nenhum direito, nenhuma argumentação contra Deus. Ele está dizendo, o Senhor, ele será tido por justo no falar e puro no julgar. Davi, quando o profeta foi até ele e contou a história, já mencionamos aqui, o que ele disse? Pequei. Ah, mas aquela mulher não deveria estar naquele lugar, naquele momento. O marido dela não deveria estar para a guerra, deveria estar com ela. Poderiam ser as argumentações. Ou poderia ser a nossa desculpa quando nós pecamos. A carne é fraca. Não é assim que nós falamos? Ou não é assim que muitas vezes nós... Eu estava lá, mas de repente apareceu uma propaganda e eu fiquei... De repente aquela menina deu bola para mim. De repente, compreende? O pecado vem, nos seduz e você quer desculpar diante de Deus. Ah, mas se não tivesse acontecido isso, eu não teria pecado. É o que Davi diz nesse estágio. Ele não tem desculpa nenhuma. Ele não tem argumentação, ele não tem mitigação, ele não vai falar nada. O que ele vai falar contra Deus? Pequei. Mas muitas vezes os homens estão querendo se desculpar. Muitas vezes os homens, eles não querem ter o falar de Deus como justo e nem o julgar puro. E aqui entra uma coisa muito séria, irmãos. Porque o homem sempre tem desculpas para tudo. O homem sempre tem desculpa. E isso nós herdamos dos nossos pais. Isso nós herdamos da natureza humana que caiu. Nós já mencionamos aqui, Adão e Eva. Deus deu a oportunidade ali no princípio de Adão, ver o que havia feito. A mulher que tu me deste, me deu da árvore e eu comi. Já não reconheceu o que havia feito. A mulher, da mesma forma, foi a serpente. Ou seja, eles estão querendo argumentar contra Deus no momento em que eles deveriam ficar calados e não ter argumentação. Deus, de fato eu fiz. A minha natureza é assim. Eu sou propenso para o mal, eu sou propenso para a cobiça, eu sou propenso para a mentira, eu sou propenso para isso. Embora eu sei que há uma nova natureza em Cristo, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, que Cristo venceu todas as coisas, deve haver em mim um pensamento nas coisas boas, nas coisas puras, mas eu reconheço que tem pecado. Mas nós queremos argumentar. Nós queremos argumentar. Quantas vezes nós queremos justificar? Aí nós discutimos com a esposa que está errada. Mas acontece alguma coisa, nós sempre queremos argumentar conforme Adão fez, conforme Eva fez, conforme inúmeros outros fizeram. Irmãos, a nossa situação nesse estágio é ver que Deus é justo no falar e puro no julgar. Pronto, nós não podemos falar o quê? Vamos supor que hoje fosse o dia do julgamento. Nós estamos no tribunal de Cristo. Aí nós imaginamos, que vai ser assim. Ele vai me chamar lá para o tribunal, vai me colocar ali, vou dizer um pensamento que eu tenho e nós aprendemos essa forma. Mas vai passar ali um filme da minha vida. Aí você vai chegar no ponto, você fez isso. Agora eu tenho que explicar. Daqui a pouco a gente volta, eu vou te explicar por que aconteceu isso. Nós vamos fazer isso? Meu Deus, não, peraí. Não, eu tenho como explicar o que aconteceu aí. Por que eu fiz isso? Não tem, irmãos, é o próprio Deus. Mas muitas vezes nós queremos justificar o que nós fazemos. Aí Deus não é puro no julgar.
Deus não é Deus da situação, porque nós queremos argumentar. Sempre nós temos argumentos contra Deus. Nós queremos justificar tudo que nós fazemos. E aqui entra uma verdade sobre o arrependimento. Nesse estágio, nós devemos entender que se Deus nos lançasse para o inferno, nós teríamos motivo para estar lá. Isso é o verdadeiro arrependimento. O que os nossos atos fazem nos levam ao inferno. Irmãos, esse estágio do arrependimento e o verdadeiro arrependimento mostra isso, que as suas ações e as minhas ações nos levam ao inferno. Mas você pode dizer, não, espera aí é muito pesado. Irmãos, você pecou contra Deus, você transgrediu contra Deus. O que você faz, o que nós fazemos, nos leva para o inferno. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus não faz isso. Mas o verdadeiro arrependimento, a pessoa que genuinamente se arrependeu, vê isso. Não, as minhas ações me conduzem para o inferno. E se Deus me enviar para lá, Ele é justo. Compreende? Ele é justo, se quiser isso comigo. Não tente argumentar com Deus. Mas nós sabemos que, graças à misericórdia de Deus, à bondade de Deus, para com os salvos, Ele não faz isso. Mas repito, o verdadeiro arrependimento e a compreensão sobre o arrependimento diz isso. Você e os seus pecados. Se Deus te enviar para o inferno, se te enviasse para o inferno, você não tem argumentação. O seu destino é lá. Você não tem que lutar contra Deus. Por que você me enviou para cá? Você não tem argumentos. Não, realmente. Os meus pecados me conduzem para o inferno. Mas, graças a Deus, nós somos salvos, né? Nós já fomos salvos, e a bondade de Deus, o nosso nome já está escrito no livro da vida, e nós vamos estar com o Senhor. Então, dentro desse quarto estágio, eu gostaria de estudar, nós falamos sobre um exemplo na Bíblia, de alguém que vai nos ajudar a entender esse verdadeiro arrependimento, essa convicção de que se Deus fizesse algo com ele, Deus era justo no falar e puro no julgar, e esse homem é Jó. Lembram de Jó? A história de Jó? No princípio do livro de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus, e que se desviava do mal, né? Vamos ver lá. Antes dos Salmos, livro de Jó. E nós temos exemplos também na Bíblia de pessoas que quiseram se justificar diante de Deus. Não somente, né? Nós temos inúmeros exemplos. Um que me veio, que eu anotei aqui, foi o Saul. Lembram de Saul, antes de falar sobre Jó? O Saul, o profeta foi até ele, levou a mensagem de Deus a ele e falou assim: Saul, você vai ferir os amalequitas, você vai destruir os amalequitas, eu não quero nada dos amalequitas. Destrói tudo, gado, tudo que for pertencente aos filhos de Amaleque, você destrói. Aí você lembra da história? Aí um dia chegou Saul lá, o profeta foi até ele, e a Bíblia diz que quando Samuel chegou até ele, Samuel ouviu ali o balido das ovelhas e o mugido dos bois. E o Saul, olha o que eu trouxe aqui, ó. Mas espera aí, Saul, a palavra não era para exterminar tudo? A palavra não era para matar tudo? Não, Samuel, você não entendeu. Eu trouxe o melhor. Eu guardei o melhor para a gente sacrificar para Deus. Aí a Bíblia fala assim: o obedecer é melhor que sacrificar. Não é isso? O obedecer é melhor que o sacrifício. Mas nós queremos argumentar, nós queremos sacrificar. Não, eu vou sacrificar. Olha aqui as ovelhas, ovelha novinha, sem nenhum defeito. Olha o boi, olha o gado. Não, a ordem é para matar. Aí nós queremos argumentar contra Deus. E nós vimos então esse exemplo de alguém que não tem Deus como justo no falar e puro no julgar. Então, sobre Jó, para nós mencionarmos esse versículo do Salmo 51 aqui, Deus será justo no falar e puro no julgar. Então, Jó é um exemplo bom para nós entendermos essa questão do arrependimento nesse estágio.
A Bíblia diz sobre Jó, no versículo 1, que ele era um homem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro, reto, que era temente a Deus e se desviava do mal. E nós não sabemos a história de Jó. Jó era um homem de muita sorte, né? Ele tirou a sorte grande na loteria. Um dia ele foi só as notícias boas para ele, né? Ó, chegava um, chegava outro, chegou um, chegou outro. Aí nós já sabemos a história, ele perdeu tudo. Ele era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Ele era o homem mais rico do Oriente. Possuía inúmeras coisas, aí depois vocês leem o capítulo 1 e vão entender o que estou falando. Ele ficou sem nada, ficou somente com a mulher. Morreram os filhos, perdeu todos os seus bens e a mulher permaneceu. A mulher ficou viva. E aí, a Bíblia diz que vieram alguns amigos de Jó, 3 amigos de Jó, e vieram argumentar com ele, falando a respeito do que estava acontecendo com ele, o que ele estava passando, por que ele estava passando aquela situação. E esse diálogo com os 3 amigos de Jó vai até o capítulo 31. Capítulo 31 de Jó. Que no final do capítulo 31 fala assim, versículo 40. Última frase. Fim das palavras de Jó. Então, até aqui, todo o discurso dos 3 amigos com Jó terminou aqui. No capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, aparece um outro personagem. Aparece Eliú, que então vai argumentar com Jó, e tem argumentos a respeito de Deus, vai falar de algumas coisas na vida de Jó, e vai defender, então, Deus diante de Jó. E no capítulo 38, eu gostaria que os irmãos abrem esse capítulo 38. No capítulo 38 diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Presta atenção por um instante. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Há alguém aqui que poderia levantar a mão e dizer que era bom Jó? Tem ninguém, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviado do mal. E aqui, no capítulo 38, diz que, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Mas sabe como que o Senhor respondeu a Jó? Em momento algum, se vocês pegarem o 38, o 39, o 40, o 41 e o 42, Deus vai falar do pecado de Jó. Ou de alguma coisa que maculasse Jó. Nada, vocês não vão achar. Ô Jó, olha, ô Jó, ele responde a Jó por meio de perguntas. E essas perguntas não são nenhuma diretamente ligadas à vida de Jó, do seu pecado, da sua mágoa, da sua transgressão, rebelião, iniquidade, nada. Ele faz perguntas. E a primeira pergunta que Deus faz é a seguinte: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A primeira pergunta que Deus faz. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí então, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. E aí, as perguntas que Deus faz para Jó é a seguinte: primeiro, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E se vocês lerem, vocês que já leram, são dezenas de perguntas que Deus faz a Jó. Ele fala sobre os fundamentos da terra, sobre o mar, sobre as ondas, sobre a madrugada, sobre a alva, sobre a terra, sobre as portas da morte, sobre a morada da luz, sobre as trevas, sobre os depósitos da neve, sobre o aguaceiro, relâmpagos, trovões, gelo, geada do céu, sexteiro, óleo, signos do zodíaco, influência do céu sobre a terra, nuvem, meteoro, como que ele alimenta a criação. Ele pergunta para Jó como são alimentados os leõezinhos, os corvos, as cabras monteses, o jumento.
o asno veloz, o boi selvagem, avestruz, cavalo, gafanhoto, falcão. Aí depois ele vai falar especificamente sobre hipopótamo e crocodilo. Em momento algum, Deus fala algo sobre a vida de Jó. Nada. Ô Jó, deixa eu te contar uma coisa aqui, olha. A sua história de vida, não, Deus não faz nada. O único testemunho que Deus dá de Jó é que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E Jó, então, naquele discurso com os seus 3 amigos, depois que ele ouve Eliú, e depois que o Senhor responde a ele com perguntas, ele cai em si, irmãos. Ele fez como Davi, poderíamos dizer. Ele nos mostra que Deus é justo no falar e puro no julgar. A primeira pergunta que Deus fez para ele, no versículo 2, fala assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? No capítulo 31, no capítulo 40, versículo 3, Jó fala assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E olha o que ele fala no capítulo 42, versículo 3. Eu vou ler aqui no capítulo 38, vocês ficam aí no 42, versículo 3. A pergunta que Deus fez para ele, a primeira foi: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E ele diz assim no versículo 3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é ele? Jó. Jó é esse homem. Aqui, quando Deus diretamente fala assim, o Jó entendeu, por meio de inúmeras perguntas, que Deus fez a Jó, que não estava ligado diretamente a ele, ao seu pecado, ao que ele havia feito, que ele era o homem. Sou eu, Deus. Sou eu que tenho, ele está dizendo aí, que sem conhecimento encobre o conselho. Era ele. A primeira pergunta que Deus fez para Jó, e depois ele foi fazendo perguntas, o Jó entendeu. Ele não tinha desculpa, Deus. Ele não tinha argumento contra Deus. Embora Deus não falasse nada do pecado, especificamente de Jó, do que ele havia feito de errado. Jó, eu fiz o meteoro. E o Jó está ouvindo, ele fez o meteoro, mas ele não falou nada ainda do meu pecado. Não precisa, irmão. Não precisa. Se nós olharmos tudo o que existe no mundo, pare por um instante. Pense na bondade de Deus com você, cristão. Você então merecia o inferno, seus pecados te levariam para lá. Você então agora faz parte da família de Deus, você tem a oportunidade de reinar com Deus, os seus pecados estão perdoados, a sua iniquidade já foi perdoada, tudo está bem com você no que diz respeito à vida eterna. Deus tem te abençoado com trabalho, com saúde, com esposa, com filhos, e você transgride contra Deus. Você ainda vai argumentar contra Ele? Você vai querer argumentar com Ele? Se Ele te fizer uma dessas perguntas que Ele fez a Jó, você ainda prosseguiria no seu defender? Irmãos, a resposta de Jó é a resposta que nós deveríamos dar a Deus. Eu sou esse que, sem conhecimento, ele encobre o conselho. Sou eu, Senhor. É a raça humana, é o homem querendo, ele que não tem conhecimento, ele encobre tudo que Deus fez, todo o conselho de Deus, toda a sabedoria de Deus. O homem sem conhecimento quer encobrir, ou não quer ver, não quer dar valor. E olha o que Jó ainda fez, no capítulo 42, versículo, vamos continuar lendo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo. No pó nasci. Irmãos, um homem como Jó, o qual Deus dá testemunho, íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, se arrepender no pó e na cinza, o que vai ser de você? Mas aí vem a graça maravilhosa de Deus. Ele quer que nós nos arrependamos. E nesse estágio nós estamos mencionando. Nós não temos nenhuma desculpa, nós não temos nenhum direito, nós não temos como argumentar contra Deus. Deus, Ele é justo no falar, puro no julgar, nós não temos que levantar argumentação. Mas nós muitas vezes agimos assim, queremos justificar os nossos erros, os nossos pecados. Foi por isso. Não, foi por aquilo. Posso explicar? Posso dar uma explicação? Não. Olha só o que Deus, nesse exemplo nós temos Jó. Jó respondeu por meio de perguntas e não falou diretamente daquilo que ele fez ou alguma coisa que ele tivesse feito, mas ele entendeu. Eu me abomino e me arrependo. Me arrependo e me abomino. Me arrependo no pó e na cinza. Ele viu que havia feito algo. Ele estava encobrindo o conselho. Ele estava agindo sem conhecimento. Ele conhecia Deus? Conhecia. Ele tinha intimidade com Deus? Tinha. Ele diz aqui de ouvir falar, mas ainda assim ele tinha. Porque Deus dá testemunho. Na limitação de Jó, no entendimento de Jó, tudo que ele tinha de Deus, que era limitado, do ouvir falar, ele tinha agradado a Deus intensamente. Ele não tinha argumento contra Deus. Irmãos, uma pessoa que poderia ter tudo para argumentar contra Deus. Tudo. Ou não? Ele era rico, ele perdeu a riqueza. Ele tinha filhos, perdeu os filhos. Tinha propriedade, perdeu a propriedade. Tinha saúde, perdeu a saúde. Ele não teria, ele não seria uma pessoa ideal para argumentar? Não, mas Deus, por meio de perguntas, mostra a ele, e ele então se arrepende no pó e na cinza. Lá em Lamentações diz: por que se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Por que você está queixando aí? Não, queixe por causa dos seus pecados. E o Evangelho de Mateus diz que bem-aventurados que choram, e aí nós entendemos que é chorar por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados contra Deus. Os irmãos têm paciência do último estágio aí? Mas, rapidinho termina aqui. O quinto estágio, irmãos, nós, aí no capítulo Salmo 51, o versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. O homem percebe e reconhece sua natureza, que sua natureza é essencialmente má. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eu pensava, quando eu li isso aqui, que Davi, ele tinha nascido, quando eu li a primeira vez, eu tinha um pensamento que, por causa do relacionamento sexual do pai e da mãe de Davi, aí ele nasceu. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu julgava que, então, o pai e a mãe de Davi no ato sexual era um pecado. Eu pensava assim. Mas Davi está dizendo isso, Nós não podemos pensar dessa forma, porque Deus constituiu o casamento, A Bíblia fala lá em Hebreus, do leito sem mácula, Ele fala lá: digo de honra, seja matrimônio, digo de honra, seja matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, Deus criou a instituição do casamento, para o homem ter relação com sua mulher, mulher com o homem, sem ser isso pecado, sem ser isso desagradável aos olhos de Deus. Quando eu li, eu pensava que, pelo fato, poderia ser, não, ao contrário. Mas, graças a Deus, Deus fez o casamento e o homem pode ter relacionamento com a sua mulher e a mulher com o homem fora do casamento. Nós sabemos que não agrada a Deus. E aqui, então, Davi está dizendo que eu nasci na iniquidade. Não somente o fato de Davi ter cometido aquele pecado
mas ele viu que a natureza dele, a constituição dele, era de todo pecado. É como Paulo disse: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Lembra? A constituição humana, ela leva a isso. A constituição humana, ela está em si com o pecado. Não com os frutos do pecado, mas com o pecado essencialmente. Davi diz isso: eu nasci em pecado. Ou seja, essa natureza que me faz pecar está dentro de mim. Ele viu isso. A natureza que me faz pecar está dentro de mim. Irmãos, não pense você que você é um super-herói, que você agora creu em Deus, que você agora é um filho de Deus, e que você tem uma vitória sobre o pecado. Toda vez que o pecado aparecer para você, você vai vencer. Não pense assim. Não pense assim. A natureza está aí. A natureza não foi retirada de você. O pecado ainda está aí dentro. Não, Natal, não está muito claro, irmão. Paulo diz isso. Jeremias ainda fala mais poderosamente, com mais propriedade. Desesperadamente corrupto. É o quê? É o coração do homem. Desesperadamente, olha só a palavra que ele coloca: desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem pode conhecer? O próprio Deus conhece. Mas aí nós pensamos: não, eu não cobiço como aquele irmão cobiça. Eu não peco como aquele irmão peca. Eu não sou avarento como aquele irmão. Você tem o mesmo potencial dentro de você. E fora a graça de Deus, fora a graça de Deus, no Evangelho de Deus, nós, como Davi, cairemos. Se um homem como Davi, separado por Deus, guardado por Deus, pecou, por que não você? Por que não eu? Porque mas Davi reconheceu: eu nasci em iniquidade. Ou seja, o pecado está aí, irmãos. Lá em Mateus diz, nós vamos adiantar: do coração do homem procedem o quê? Os maus desígnios. Do coração do homem procedem os maus desígnios. Paulo diz: quem nos livrará do corpo dessa morte? Há uma luta constante entre o pecado, a carne contra o espírito. Graças a Deus, diz ele, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei da morte e da lei do pecado. É verdade isso, mas muitas vezes nós já pensamos que isso aconteceu assim. Acabou, você não pega mais. E de fato isso não é verdade, né? Buscai as coisas do alto, onde Cristo habita. Não é isso? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Aí tem uma lista: mas eu já não estou com Cristo? É o que Davi disse aqui. Sim, Davi era um servo de Deus, um escolhido, um ungido do Senhor, mas ele sabia que ele nasceu, que a constituição dele, devido ao pecado do homem, ele tinha natureza pecaminosa. E se ele não guardasse o seu coração, se ele não guardasse a sua alma, ele seria escravo dos pecados. Como de fato ele pecou. Mas ele agora, nesses 5 estágios que nós mencionamos, o estágio do arrependimento, todos esses estágios, e agora ele reconhece isso. Irmãos, eu já ouvi muitos irmãos dizer que não cometem isso, não cometem aquilo. Eu não sou como aquele irmão, eu não sou como aquele outro. Faz isso não. Não fala assim não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas nós já mencionamos aqui da outra vez, nós somos propensos a julgar. Nós vemos algo no outro, e aquilo está em nós, mas nós não colocamos o espelho. Né? Lembra? O espelho nós não colocamos diante de nós. O irmão faz, você acha errado. Mas você faz, você o quê? Não tem problema, tem sim. É o pecado. Você não está vendo que está dentro de você. Sim, nós somos libertos em Cristo Jesus. Graças a Deus, pela graça do Evangelho, pelo poder de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz ficar livres de tudo isso. Então, lembremos disso, nesse estágio também, que o pecado está em nós. E somente pelo Espírito Santo nós vamos dominá-lo. Somente o fazer morrer a nossa natureza terrena pelo Espírito Santo vai agradar a Deus nesse caminho até a manifestação do Senhor. Então nós falamos aqui então dos 5 estágios. Se eu permitir, nós falaremos então mais numa próxima oportunidade. Amém.